Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Hoje nós vamos dar início a uma playlist aqui no nosso canal de contos, de causos. Espero que vocês gostem. Mas antes, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E o nosso primeiro causo é a história da Dona Divanir. Ela morava no meio do sertão da Bahia, numa casinha de barro onde ela nasceu. Saiu de lá só quando se casou. Só que foi nesse lugar ainda criança que ela passou o maior susto da vida dela. A Divanir tinha uns 10 anos. Ela já cuidava da casa com a sua mãe, com as suas irmãs, enquanto o pai e os irmãos iam para a roça. De noite, eles se sentavam no alpendre da casa, ao pé da fogueira na companhia dos vizinhos de sítio. Contavam histórias, jogavam bozó, jogavam dominó. Os mais velhos dividiam lembranças e ensinamentos que só a sabedoria da idade deixava acumular. A Divanir adorava ouvir os causos das matas. E de todas as entidades encantadas, a caipora era a sua preferida, pois ela também tinha esse sentimento de cuidar dos animais e da natureza. Certo dia, ela perguntou ao seu Alcides, o morador mais velho da região e contador oficial das histórias mais interessantes, como que ela poderia se encontrar com a caipora, pois ela queria muito ser sua amiga. Seu Alcides, preocupado, já advertiu que a caipora não era entidade de se fazer amizades e que ela vivia sozinha, no máximo um agrado, um fumo, uma cachaça, um mel com papa. Ele disse que ela se vingava de quem entrava nas matas sem permissão dela, e que não era brincadeira de criança, e que Divanir nunca deveria entrar numa mata sozinha. Mas ela não estava conformada. Um dia, ela preparou uma papa de tapioca com mel e foi até a boca da mata. Deixou a cumbuca em cima de um toco queimado e chamou a caipora. Disse que queria ser sua companheira. Ficou quase uma tarde inteira lá, mas ninguém apareceu. A mata estava num profundo silêncio. Desolada, a menina voltou para casa. Estava na hora de jantar e dormir. Era mais ou menos meia-noite quando Divanir ouviu um barulho de batida na janela. Estava tudo escuro e quieto. Ela ouviu então um assovio que parecia longe. Se lembrou das histórias do seu Alcides e pensou, ela está perto. Saiu de casa sem luz alguma, ansiosa por encontrar sua amiga. Chegando no quintal de terra batida, viu um vulto, quase do seu tamanho, entrando na mata e foi atrás, totalmente encantada. Ela seguiu o vulto, cada vez mais penetrava fundo na mata escura, que ela não conhecia muito bem. De repente o tal vulto deu 3 pulos, subiu em cima de uma árvore, numa copada bem grande, sumiu. Nesse momento, uma ventania começou a soprar. Os ventos assoviavam, as árvores menores envergavam e nesse alvoroço todo ela ouviu as risadas arrepiantes e começou a chorar de medo. Ouvia batidas nos troncos das árvores, som de passos de alguém correndo e o vento frio, deixando tudo muito sombrio e confuso, até que ela virou para trás e começou a correr. Tinha a nítida sensação de que alguém passava correndo do seu lado, mas ela não tinha coragem de olhar. Correu tanto que ela se viu perdida e no desespero gritava por seus familiares. Foi quando ouviu a voz de sua mãe chamando por ela. Então ela começou a correr na direção da voz de sua mãe, mas a voz sumiu. Ela parou para tentar ouvir, quando do lado oposto ouviu a voz de seu pai. Confusa, virou-se e começou a correr na direção daquela voz. Depois ouviu cada um de seus irmãos, cada um vindo de uma direção diferente. Num misto de terror e desespero, ela acabou desmaiando de medo. Já estava de manhã quando ela acordou numa trilha perto de casa. Andou uns 200 metros mais ou menos e chegou no terreiro. Sua mãe viu e se aproximou tremendo e chorando. Abraçou, levou para casa, deu água, comida, deu banho e perguntou onde que ela estava. Logo depois apareceram seus pais e irmãos. Todos a abraçaram e perguntaram onde ela estava esse tempo todo. Foi então que ela descobriu que ficou uma semana dentro da mata, o que para ela foram poucas horas, para seus familiares foram dias. Ela não entendia como era possível aquilo. Disse que para ela foram poucas horas, não dias. Só que como ela estava muito cansada, ela acabou dormindo. Com sono, veio a febre, e a febre não passava. De noite, algo estranho aconteceu. Todos estavam dormindo. Ela estava na cama de seus pais para que sua mãe cuidasse de sua febre, quando de repente ouviram batidas em todas as portas e janelas da casa. Todas bateram ao mesmo tempo, como se tivesse uma multidão querendo entrar. Seu pai pegou a espingarda e olhou pelo vão da parede, na fresta, entre a parede e o telhado, mas não viu ninguém. Ele desceu
e as portas e janelas começaram a balançar como se uma ventania enorme, os cachorros começaram a ganir, as galinhas naquele barulheira toda, as vacas, cabras, todos os animais se soltaram e correram para dentro da mata. De repente, o silêncio. Mas ele não durou muito. Uma chuva de pedras começou a cair no telhado. Várias pedras caíram, furaram telhas. Foi um desespero. O transtorno foi até o dia seguinte. Quando amanheceu, o fuzuê acabou, mas a febre de Divanir só aumentava. Então seus pais procuraram uma benzedeira, uma senhorinha curandeira, lá da região, que mexia com ervas e conseguia conversar com os encantados. Ela disse que a menina havia ficado encantada pela caipora, que queria levá-la para a mata. Que cada hora que ela ficou no mundo de caipora foi um dia no nosso mundo, e que a caipora não ia desistir dela tão fácil, mas ela disse que ela ia tentar resolver. Então deu um banho de ervas na Divanir e rumou para a casa dela com uma sacola cheia de coisas. Na entrada do quintal, já colocou um saquinho com ervas e outras coisas dentro que diziam ser para proteção. Fez o mesmo na porta da casa e com uma espécie de giz, ela riscou símbolos em cada porta e janela da casa. Depois foi até a mata falando uma oração numa língua que eles não conheciam e sumiu lá por dentro dela. Voltou horas depois e chamou todos para dentro da casa. Em volta da mesa, tomando café, contou que Caipora iria ficar longe deles, mas que Divanir nunca mais poderia pisar em nenhuma mata fechada, porque se isso acontecesse, ela ficaria por lá para sempre. Depois disso, Divanir nunca mais ficou nas proximidades de nenhuma mata. Assim que casou, foi morar num povoado e depois numa cidade grande. Mas mesmo quando visitava seus pais, não se arriscava a entrar naquela mata e em mais nenhuma outra mata. Ainda hoje, ela tem pesadelos e às vezes escuta assovios bem longe. E nesse momento sabe que é a caipora. Apesar de não atazanar mais a vida dela, está muito próximo a ela. Boa noite.